Geraldine, conhecida por amigos e familiares como Jerry, sonhava há anos em percorrer a trilha dos Apalaches. O percurso de 3.200 quilômetros, da Geórgia ao Maine, representava para ela realização, liberdade e propósito. Em abril de 2013, Jerry partiu de Harpers Ferry, na Virgínia Ocidental, planejando percorrer a seção norte da trilha. Seu marido, George, a acompanhou em partes da jornada. Mas, durante o dia, Jerry frequentemente caminhava sozinha, enquanto George seguia de carro e a encontrava em pontos combinados. No fim de julho, Jerry chegou a um trecho remoto da trilha no Maine, próximo ao município de Reddington. A floresta ali é conhecida por sua densidade extrema, com vegetação fechada e poucas referências visuais. Um ambiente capaz de confundir até os mais experientes. Na manhã de 22 de julho, Jerry deixou seu acampamento no Poplar Ridge Lean-To e seguiu rumo ao norte. Em algum momento, saiu da trilha para se aliviar. A última anotação em seu diário, ainda feita no caminho, dizia: chuva intermitente o dia todo. O rio estava acima das minhas botas até o joelho. O que veio depois foi o pior cenário para qualquer caminhante. A floresta parecia igual em todas as direções. Não havia marcos, nem clareiras, e a copa fechada das árvores bloqueava a visão do sol. Um recurso essencial para a orientação. Jerry caminhou tentando reencontrar a trilha, mas a cada passo se afastava ainda mais. Em poucas horas, estava completamente perdida. George aguardava no ponto de encontro planejado. No início, não se alarmou. Jerry já havia se atrasado outras vezes. Mas quando as horas se transformaram em um dia inteiro, ele acionou as autoridades. Em 24 de julho, uma grande operação de busca foi iniciada. Guardas florestais mobilizaram equipes especializadas, helicópteros e cães farejadores. Voluntários se juntaram às buscas, cobrindo milhares de hectares ao redor da área onde Jerry fora vista pela última vez. O que os socorristas não sabiam era que Jerry estava com o celular e tentava desesperadamente pedir ajuda. Entre 23 e 25 de julho, ela escreveu várias mensagens para o marido e para a filha. Estou com alguns problemas. Saí da trilha para ir ao banheiro. Agora estou perdida. Você pode ligar para a AMC para ver se algum funcionário da manutenção da trilha pode me ajudar? Estou em algum lugar ao norte da Woods Road. Beijos. Em outra tentativa, escreveu: perdida desde ontem. Estou a 5 ou 6 quilômetros da trilha. Liguem para a polícia para saber o que fazer, por favor. Beijos. Nenhuma dessas mensagens foi enviada. A floresta era densa demais. Não havia sinal. Os textos permaneceram presos na caixa de saída, enquanto as equipes de resgate procuravam quilômetros de distância. O conhecimento e a experiência de Jerry acabaram sendo decisivos de forma trágica. Ela seguiu a orientação padrão para caminhantes perdidos: ficar no lugar e esperar ajuda. Montou sua barraca perto de um riacho e aguardou. Ela fez tudo corretamente. Economizou energia, manteve-se próxima da água e aguardou. Mas sua localização ficava sob uma copa fechada de árvores, tornando-a praticamente invisível do ar. Helicópteros passaram repetidas vezes sobre a área, sem jamais enxergar sua barraca. Em seu diário, Jerry documentou a espera com detalhes dolorosos. Escreveu cartas para a família. Quando encontrarem meu corpo, por favor, liguem para meu marido, George, e minha filha, Carrie. Ela escreveu sobre amor, arrependimento e, pouco a pouco, aceitação. As palavras acompanharam o enfraquecimento gradual de seu corpo ao longo dos dias. Após semanas, a busca oficial foi suspensa. A área havia sido amplamente vasculhada sem sucesso. George e a filha, Carrie, recusaram-se a desistir, retornando ao Maine diversas vezes e contratando buscas privadas. Ainda assim, a floresta permaneceu em silêncio. Mais de 2 anos depois, em outubro de 2015, um engenheiro florestal encontrou o acampamento de Jerry. Seus restos mortais estavam dentro da barraca, junto ao diário e ao telefone, com as mensagens nunca enviadas. Jerry havia sobrevivido por pelo menos 26 dias após se perder. Sua barraca ficava a apenas 3 quilômetros da trilha dos Apalaches e cerca de 900 metros da estrada de exploração madeireira mais próxima. Mais tarde, o Serviço Florestal reconheceu falhas na busca. Cobrimos muitas áreas, mas não pesquisamos exatamente aquele ponto, admitiu o tenente Kevin Adam. Em retrospecto, deveríamos ter ampliado nossa grade.
George Lard, ao falar após a descoberta do corpo, resumiu: "Ela fez tudo certo. Ficou no lugar. Tentou sinalizar. Racionou a comida. Apenas teve azar com a localização." Carrie descreveu a leitura do diário da mãe como uma das experiências mais difíceis de sua vida. "Ela não desistiu", disse. "Ela lutou para viver por quase um mês e nunca deixou de esperar." A morte de Geraldine Lard expôs uma verdade dura. Até caminhantes experientes podem se perder em minutos ao sair de uma trilha, e a tecnologia moderna nem sempre é suficiente em regiões remotas. Jerry morreu fazendo tudo certo, a poucos metros de caminhos que poderiam tê-la levado de volta. Seus pedidos de ajuda ficaram presos em um telefone sem sinal. A floresta, que parecia a acolhedora vista da trilha, tornou-se um labirinto sem saída, e Jerry passou seus últimos dias escrevendo despedidas para a família que jamais voltaria a ver. No início de setembro de 1992, caçadores de alces se depararam com algo inesperado ao longo da trilha Stampede, no interior do Alasca. Dentro de um ônibus abandonado, encontraram o corpo de um jovem, enrolado em um saco de dormir. O jovem era Christopher Johnson McCandless, de 24 anos, recém-formado na faculdade. 4 meses antes, ele havia entrado sozinho na natureza selvagem do Alasca, levando quase nada consigo. Carregava cerca de 10 quilos de arroz, um rifle de pequeno calibre, uma câmera fotográfica e alguns livros. Não possuía mapa detalhado, bússola ou qualquer forma de comunicação com o mundo exterior. O que Christopher levava consigo era uma convicção profunda, o desejo de viver de forma simples, longe da sociedade moderna, confiando apenas na terra e em si mesmo. Ele havia adotado o nome Alexander Supertramp e se afastado deliberadamente de sua antiga vida, uma decisão que causou preocupação e sofrimento à família. Após se formar com honras na Universidade Emory em 1990, Christopher doou todas as suas economias, cerca de $24 mil, para a caridade. Em seguida, rompeu contato com os pais e iniciou uma longa jornada pelos Estados Unidos. Viajou por desertos, estradas secundárias e áreas rurais, até que, em abril de 1992, conseguiu uma carona rumo ao Alasca. A última pessoa a vê-lo vivo foi Jim Gallian, um eletricista que o deixou nos arredores de Fairbanks. Anos depois, Gallian recordaria o desconforto que sentiu ao perceber o quanto o jovem estava despreparado. Ele não levava alimentos suficientes, nem equipamentos adequados para enfrentar aquele ambiente. Gallian tentou convencê-lo a aceitar roupas melhores e até se ofereceu para levá-lo de volta à cidade para comprar suprimentos. Christopher recusou todas as sugestões. No dia 28 de abril, Gallian o observou caminhar em direção à natureza selvagem, apenas com sua mochila e uma confiança que beirava a teimosia. Pouco tempo depois, Christopher encontrou um ônibus abandonado, antigo veículo do transporte público de Fairbanks, deixado ao longo da trilha. Ele o transformou em abrigo e deu início ao que acreditava ser uma experiência de autossuficiência. As primeiras páginas do diário demonstram entusiasmo. Ele caçava pequenos animais, coletava plantas comestíveis e fotografava o ambiente ao redor. Em 5 de maio, abateu um porco-espinho. No final daquele mês, conseguiu matar um alce. Mas a falta de experiência se mostrou decisiva. Christopher não conseguiu conservar a carne adequadamente, e com a elevação das temperaturas, ela se deteriorou rapidamente. A perda o abalou profundamente. Em seu diário, escreveu sobre o nojo, a frustração, e chamou aquele momento de a maior tragédia de sua vida. No entanto, a situação ainda se agravaria. Em meados de julho, Christopher decidiu retornar à civilização. Ao chegar ao rio Teclanica, que havia atravessado com facilidade meses antes, encontrou uma realidade diferente. O degelo da primavera havia transformado o rio em uma corrente violenta, impossível de cruzar a pé. O que ele não sabia era que existia um bonde manual a cerca de 400 metros dali, e outros pontos de travessia relativamente próximos. Sem um mapa e sem conhecimento da região, ele jamais os encontrou. Sem alternativa, voltou para o ônibus. A partir desse momento, estava efetivamente isolado. As anotações em seu diário tornaram-se mais breves e sombrias. No final de julho, Christopher escreveu sobre fraqueza constante e dificuldade para caçar. Passou a se alimentar de sementes de batata selvagem
e outras plantas identificadas com base em um guia de forrageamento. Em 30 de julho, registrou apenas 2 palavras: extremamente fraco. Em 5 de agosto, escreveu que mal conseguia ficar em pé. Seu corpo estava falhando. A causa exata da morte de Christopher McCandless foi debatida por décadas. Inicialmente, acreditou-se que ele tivesse morrido exclusivamente de inanição. Análises posteriores sugeriram que ele pode ter ingerido sementes contendo uma substância tóxica que impede o organismo de absorver nutrientes, fazendo com que o corpo entrasse em colapso mesmo com ingestão de alimento. Outros pesquisadores defendem que a causa foi simplesmente a falta prolongada de calorias. O que não se discute é o sofrimento de suas últimas semanas. A última anotação em seu diário data de 12 de agosto de 1992, cerca de 113 dias após sua entrada na natureza selvagem. Em uma folha arrancada de um livro, ele escreveu sua despedida. Tive uma vida feliz e agradeço ao Senhor. Adeus e que Deus abençoe a todos. Ao lado dessas palavras, ele deixou um apelo final. Socorro, preciso de ajuda. Estou ferido, perto da morte e fraco demais para sair daqui. Estou completamente sozinho. Isto não é brincadeira. Em nome de Deus, por favor, fiquem para me salvar. Ninguém apareceu. Christopher McCandless morreu sozinho naquele ônibus enferrujado, cercado por uma paisagem que ele havia idealizado, mas não compreendido por completo. Seu corpo só foi encontrado semanas depois. O jovem que buscava sentido absoluto na solidão encontrou, no fim, a dura realidade da natureza sem concessões, onde romantismo não substitui preparo e onde a ausência de conhecimento pode custar a vida. Desculpe, mas preciso deixar um recado. Se você está acompanhando até aqui, deixa o like e se inscreve no canal. Isso ajuda muito a manter esse tipo de conteúdo no ar. Dito isso, vamos voltar ao vídeo. Na noite de 24 de novembro de 2009, John Edward Jones, de 26 anos, espremeu-se por uma abertura estreita na caverna Nutty Putty, em Utah, acreditando ter encontrado uma passagem conhecida como o Canal do Nascimento. Em vez disso, ele havia entrado de cabeça em uma seção não mapeada da caverna, que descia em um ângulo acentuado. Em poucos segundos, percebeu o erro. O túnel não se alargava, ficava cada vez mais estreito. Quando tentou recuar, seu corpo ficou firmemente preso. John estava preso de cabeça para baixo, com os braços imobilizados sob o corpo, em um espaço tão apertado que seu peito ficou comprimido. O que se seguiu foi uma das tentativas de resgate mais angustiantes já registradas na história da espeleologia. John Jones era um espeleólogo experiente e já havia visitado a Nutty Putty várias vezes. Ele era estudante de medicina na Universidade da Virgínia, recém-casado, pai de uma filha pequena, com outro filho a caminho. Na véspera do Dia de Ação de Graças, ele foi à caverna com o irmão Josh e um grupo de amigos e familiares, para o que deveria ser apenas uma exploração recreativa. A Nutty Putty era conhecida justamente por ser desafiadora, um labirinto de passagens estreitas que exigiam engatinhar, se espremer e se contorcer em espaços confinados. Por volta das 20 horas, John decidiu explorar o que acreditava ser um túnel familiar. Ele passou por uma seção chamada Bob's Push e entrou em uma passagem que parecia semelhante a outras já conhecidas. Em cavernas como aquela, espeleólogos frequentemente se orientam pelo tato, na escuridão quase total. John avançou rastejando para frente e para baixo, em um ângulo cada vez mais acentuado. Então, as paredes se fecharam ao redor de seu corpo. Ele ficou preso em um espaço de aproximadamente 25 centímetros de largura por 45 centímetros de altura, posicionado de cabeça para baixo, em um ângulo entre 70 e 80 graus. Seu irmão Josh ouviu John gritar, dizendo que estava preso. No início, ninguém entrou em pânico. Situações assim não eram incomuns entre espeleólogos e, na maioria das vezes, eram resolvidas. Mas conforme os minutos se transformaram em horas, ficou claro que aquele caso era diferente. John não conseguia se mover para trás. Cada respiração fazia seu peito se expandir, prendendo-o ainda mais na fenda. A posição invertida fazia a gravidade puxar o sangue para a cabeça e o tórax. Mesmo para um homem jovem e saudável, aquela posição era insustentável. Josh, então,
retornou rastejando até a saída da caverna para pedir ajuda. Por volta das 23 horas, equipes de resgate de vários condados já haviam chegado ao local. Quando finalmente alcançaram John, encontraram um cenário com quase nenhuma alternativa viável de resgate. Suzy Matisse, uma das primeiras socorristas a alcançá-lo, descreveu depois a situação. Conseguíamos ver os pés e as pernas dele, mas ele estava muito profundo e em um ângulo extremamente inclinado. O espaço era tão apertado que a maioria dos socorristas sequer conseguia chegar até ele. Durante horas, os socorristas trabalharam em turnos, rastejando por centenas de metros de passagens estreitas, apenas para alcançar o local onde John estava preso. O calor dentro da caverna era sufocante, e cada tentativa exigia esforço extremo, obrigando os resgatistas a se retirarem frequentemente por exaustão e superaquecimento. Eles tentaram todas as alternativas possíveis. Perfuraram a rocha para instalar pontos de ancoragem. Montaram um sistema complexo de polias preso às pernas de John, tentando puxá-lo lentamente para fora. Por volta da meia-noite, em um momento que trouxe esperança, conseguiram erguê-lo cerca de 30 centímetros. Mais parte do corpo ficou visível. Havia progresso. Então, um dos parafusos que sustentava o sistema de polias se soltou da rocha, que era relativamente macia. John escorregou de volta para dentro da fenda, ficando ainda mais profundo do que antes. O impacto emocional foi devastador. Foi como um soco no estômago, relembrou Suzy Matisse. Nós o tínhamos, estávamos tirando ele. E então, ele voltou para dentro. Durante toda a operação, os socorristas conseguiram passar um rádio até John, permitindo que ele se comunicasse. Ele permaneceu notavelmente calmo. Falou sobre sua esposa Emily e sua filha pequena. Rezou com os socorristas. Pediu que dissessem à família o quanto os amava. Mas seu corpo começava a falhar. A posição invertida fazia seus órgãos comprimirem os pulmões. O coração lutava para bombear sangue contra a gravidade. John entrava em choque. Os socorristas passaram a considerar medidas cada vez mais extremas. Seria possível quebrar suas pernas para retirá-lo? Amputar? Mesmo essas alternativas pareciam inviáveis diante do espaço extremamente limitado e da rápida deterioração de sua condição. Eles precisavam de equipamentos mais especializados e de tempo para montar um novo sistema de resgate. Mas tempo era exatamente o recurso que não tinham. Por volta da meia-noite de 25 de novembro, após permanecer preso por aproximadamente 27 horas, John Jones perdeu a consciência. Os socorristas conseguiram passar uma linha de soro intravenoso até ele e continuaram trabalhando sem parar. Mas o coração de John havia sido levado além de seus limites. Pouco depois, John Edward Jones foi declarado morto, com o corpo ainda preso no túnel estreito, a cerca de 45 metros abaixo da superfície. Uma decisão extremamente difícil foi tomada. O corpo não seria removido. O risco para os socorristas era alto demais, e a estrutura instável da caverna tornava qualquer nova tentativa potencialmente fatal. Em 25 de novembro, autoridades selaram o túnel com concreto e explosivos, transformando aquele local em seu descanso final. A caverna Nut Putty foi fechada permanentemente. Acho correto que estejam fechando a caverna, disse mais tarde Emily Jones, viúva de John. Sei que muitos vão discordar, mas é a decisão certa. Ela aguardou, do lado de fora, durante toda a tentativa de resgate, grávida do segundo filho do casal, mantendo esperança até o último instante. John Jones morreu na escuridão absoluta, comprimido pela rocha, em uma posição que o levou à falência física, enquanto os socorristas trabalhavam desesperadamente a poucos metros de distância, sem conseguir salvá-lo. Sua morte transformou a Nut Putty Cave, de um local popular de exploração, em um túmulo selado, um lugar onde a aventura de um jovem pai se tornou uma armadilha irreversível, e onde nem coragem, nem esforço humano foram suficientes para vencer os limites impostos pela rocha. Naquele dia, eles estavam reunidos na entrada do Keyhole Canyon. 7 amigos vindos da Califórnia e de Nevada. Sorriram para uma última fotografia antes de iniciar a descida. Nenhum dos 7 imaginava que aquele registro marcava os últimos instantes de suas vidas. Em poucas horas, todos estariam mortos, vítimas de um dos episódios mais graves já registrados no canionismo dos Estados Unidos. A segunda-feira, 14 de setembro de 2015, havia começado como tantas outras no Parque Nacional de Zion. Às 7h40 da manhã,
o grupo retirou a autorização oficial para acessar o Keyhole Canyon, uma fenda estreita, moldada por milênios de enxurradas no arenito vermelho do sul de Utah. Os guardas do parque emitiram o aviso padrão. Havia risco elevado de enchentes repentinas. Nuvens de tempestade se formavam na região. A previsão indicava chuva. Ainda assim, os 7 amigos, integrantes de um grupo de trilhas de Valência, na Califórnia, decidiram seguir com o plano. A viagem havia sido organizada ao longo de meses. Eles não eram iniciantes. Alguns haviam participado, naquela mesma manhã, de um curso básico de canionismo, aprendendo técnicas de rapel em espaços confinados. Em um e-mail enviado ao grupo em agosto, Linda Arthur mencionou a possibilidade de enchentes repentinas fecharem o canyon. Disse que torcia para que isso não acontecesse, mas naquele dia, a sorte não acompanhou o planejamento. Entre 15 horas e 30 minutos e 16 horas e 30 minutos, o grupo entrou no Keyhole Canyon. O horário se revelaria decisivo. Às 14 horas e 22 minutos, o Serviço Nacional de Meteorologia emitiu um alerta oficial de enchente repentina para a região do parque. O aviso foi divulgado pela mídia e afixado nos pontos de informação do Zion. Todos os canyons foram fechados para atividades de canionismo. Mas a mensagem chegou tarde demais. Os 7 já estavam dentro do trecho mais estreito do canyon, uma passagem onde as paredes de arenito se aproximam a tal ponto que a luz do dia se transforma em uma faixa distante no alto. A porta-voz do parque, Ellie Baltres, explicaria depois a limitação inevitável daquela situação. Em um parque de grandes proporções e com equipe reduzida, não é possível alcançar todos os visitantes a tempo. Embora os trilheiros pudessem, em teoria, receber alertas meteorológicos em seus celulares, o sinal de telefonia é fraco em grande parte do Zion. O grupo estava isolado, preso não apenas pela geografia, mas pela própria tecnologia que poderia tê-los alertado. Outro grupo de canionismo, que havia passado pelo Keyhole Canyon, pouco antes da enchente, atravessou o local em segurança. Mais tarde, relatou aos guardas do parque que acreditava que o grupo de 7 pudesse ter sido alcançado pela inundação. Um dos sobreviventes, Jordan Birnbaum, descreveu a experiência. Disse que o vento começou a uivar, que à esquerda havia um penhasco e que o céu parecia se abrir de repente. Foram as últimas pessoas a ver os 7 com vida. Entre 16 horas e 30 minutos e 17 horas e 30 minutos, o Zion registrou 0,63 polegada de chuva. No ambiente desértico, esse volume não é absorvido pelo solo. A água escorre rapidamente para os afluentes do rio Virgin. A vazão, que era de cerca de 50 pés cúbicos por segundo, saltou para mais de 2.000 em apenas 15 minutos. O porta-voz do parque, David Ecker, descreveu o que provavelmente ocorreu dentro do canyon de forma direta. Disse que o local funciona como um ralo natural, canalizando tudo para dentro em questão de instantes. A inundação avançou como uma força contínua, carregando pedras, galhos e detritos. A água tomou a passagem estreita em segundos. Em canyons desse tipo, não há espaço para correr, nem onde escalar. A única opção é seguir até o fim do trajeto. Mas quando a água chega, não há tempo. A beleza geológica se transforma rapidamente em armadilha. O canyon se torna um corredor fechado, sem rotas de fuga. Os 7 amigos, que haviam planejado aquela aventura por meses, morreram juntos na água fria e turva. Seus corpos foram arrastados por quilômetros rio abaixo, longe do ponto onde haviam sido vistos pela última vez. Ao anoitecer, os guardas do parque localizaram os veículos do grupo. Nenhum sinal dos trilheiros. Com o Keyhole Canyon ainda em enchente e as condições climáticas instáveis, as equipes de resgate não puderam iniciar buscas naquela noite. Na manhã de terça-feira, às 7 horas, as buscas começaram. Mesmo assim, o canyon permanecia inacessível devido ao nível da água. Às 13 horas e 30 minutos, Steve Arthur foi encontrado em Clear Creek. Às 14 horas e 30 minutos, um grupo privado informou a localização de Gary Favla. Às 16 horas e 15 minutos, Muku Reynolds foi localizado, também em Clear Creek. Os corpos surgiam separados, espalhados pela drenagem. Linda Arthur era a última ainda desaparecida. Mãe de 3 filhos e avó de 7, permaneceu desaparecida por dias, enquanto equipes, com apoio de cães farejadores, vasculhavam o terreno. Na manhã de quinta-feira, ela foi encontrada em Pine Creek,
a quilômetros de onde havia entrado no canyon, ao lado do marido e dos amigos. Steve Arthur era sargento do departamento do xerife do condado de Ventura. Seus colegas tiveram de enfrentar a realidade de perder um dos seus. Don Tickner, líder do grupo, estava semi-aposentado da administração da fábrica de tingimento de roupas da família em Los Angeles. Eram pessoas experientes. Tinham famílias, carreiras, planos. Em menos de 1 hora de chuva, tudo foi apagado. O superintendente do Zion, Jeff Bradybaugh, falou à imprensa com pesar evidente. Enviou condolências às famílias e destacou a união da comunidade em apoio aos que ficaram. No fim, 7 amigos morreram em um lugar de beleza impressionante, que se tornou seu local final. A fotografia tirada na entrada do canyon, com sorrisos e expectativa, permanece como um lembrete silencioso de que a natureza não negocia, não recua e não demonstra misericórdia quando seu poder é subestimado. Se você curtiu esse vídeo, tem outro caso perturbador aqui em cima. Se quiser continuar, é só clicar. Eu sou o Alexandre. Até o próximo vídeo.